O setor de boot é a primeira informação que o computador lê do disco rígido quando ligamos o PC. Quando apertamos a tecla Power, imediatamente ele vai ler a BIOS do computador. E a BIOS vai do disco rígido, nosso disco rígido, por exemplo, de 500 GB, e vai ler aqui o primeiro setor do disco rígido. Vai ler somente um setor. Normalmente é assim que funciona. Depois esse setor ele envia para o endereço 7C00. Então qual que é a função desse setor aqui? Que também é chamado de boot master. Bootmaster. Então a função dele é exatamente ler o sistema operacional que vai estar aqui em algum lugar do HD. O HD ele pode ter até vários sistemas operacionais. Ele pode ter uma parte aqui com o Windows, e pode ter outra parte aqui com, por exemplo, o Linux, e tem aqui mais uma parte com o Solaris, por exemplo. Então o que acontece? Esse primeiro setor aqui, que é chamado de na trilha zero, ele vai me dar um menu que vai me permitir escolher qual sistema eu vou querer. Normalmente aparece um menu lá, e eu escolho o sistema que eu quero, se é o Windows, se é Linux ou Solaris, por exemplo. Nós sabemos que quando nós instalamos primeiro o Windows e depois o Linux ou o Solaris, eles colocam aqui um programa que permite selecionar. Então, eu instalei primeiro o Windows, depois instalou o Linux. Aí o Linux, quando percebe que já tem o Windows, ele põe o menu para mim quando eu ligo o computador. E o Windows não funciona dessa forma. O Windows é um pouco egoísta. Se eu coloco, por exemplo, primeiro o Linux, depois instalo o Windows, ele simplesmente ignora o Linux, embora ele não apague o Linux. Ele ocupa o espaço dele aqui. O programa que fica aqui na trilha zero, ele pula direto para o Windows, aliás, sem perguntar se eu quero ir para outro sistema operacional. É uma tática bastante estranha do Microsoft Windows. Mas é assim que eles funcionam. Então esse programa aí da trilha zero fica aqui no disco. Vou imaginar aqui o disco, né? E um lugarzinho aqui chamado trilha zero. Então é a primeira trilha que fica na cabeça zero do setor 1 e na trilha do disco rígido. Então é chamado de leitura física para essa trilha física. Quando eu instalo, por exemplo, o Windows ou Linux, a primeira trilha que ele considera não é essa aqui, é bem lá na frente. Depois que o Windows começa a rodar, ele ignora essa trilha zero aqui como se ela não existisse. Porque ela só é considerada realmente quando eu ligo o computador. Então é uma operação que é realizada pela BIOS, que lê essa trilha zero, joga na memória o endereço 7C00 e depois executa aquele programa. Esse programa já deve estar preparado para pular para o sistema operacional que eu quero ou para me dar o menu de seleção. Então vamos ver no WinX como é que a gente edita e lê a tabela de partição do disco rígido. Então esse é o WinX que podemos baixar pelo Baixa Aqui ou no Super Downloads de forma gratuita. Depois de rodar o WinX, vamos em Open Disk, né, Open Disk, e selecionamos o Physical Media. Então meu HD tem meu PC tem 2 HD, eu vou escolher o primeiro HD. Né? Nesse caso eu escolho o HD de cima. Então vemos aí o Bootmaster, né? E esse aí é o programa do Bootmaster, que vem até o endereço 1BE. Né? Esse programa ele é responsável por chamar o sistema operacional. Quando eu ligo o PC, entra a BIOS, né? O programa da BIOS que é físico, e a BIOS chama esse programa aí. Esse programa vai até o endereço 1BE. Depois do endereço 1BE começa em 80, 20, 21, 0007, que vem a ser as definições que particionam o disco rígido. Quer dizer, um só HD pode ter 3 ou 4 sistemas operacionais, então aí particionam.
Esse é o código-fonte de um bootmaster. Eu posso encontrá-lo aí no GitHub, no endereço dorival.ac/bootcell. Né? Então eu posso ver aí que tem o endereço 7600, que é o início. Né? E depois do endereço 7600, ele vem uma parte aí, que é uma parte de configuração do HD, como o número de cilindros, número de cabeça, e essas configurações que definem o tamanho dela. Então aí tem um jump que faz um pulo até o unique code, né? Esse label aí. Esse espaço aí é onde estão as configurações do HD. Não são as configurações de particionamento, são as configurações de tamanho, né? Que fica mais ou menos nessa parte aí. Aqui no bootmaster ainda vemos que após esse final aí que eu estou marcando aqui, que é o setor 1BE, ele começa um novo tipo de informações, né? Que aí é 80, 20, 21, 0007, conforme eu tinha dito antes. Então, esse 80, 20 e 21, 00, ele indica uma partição do disco rígido. Ele indica que existe que o disco está particionado duas vezes, aliás, né? Então, porque eu vejo dois blocos aí, um que começa no 80, 20 e outro começa logo abaixo do 00DF. Então, ele caberia aí de 4 partições, né? Mas poderia ser mais porque também faz partições estendidas. Então, vamos dar uma olhadinha nessas partições aí, essa que começa no 8020. O quarto byte indica que tipo de sistema operacional está instalado nessa partição aí, que são esses 16 bytes que estão marcados aí. Então, pegando o quarto byte, que seria 80, né, 20, 21, aliás, o byte 4, né, 80, 20, 21, 0007. Esse de baixo também seria 00DF 140607. Então, o byte 4 aí é o 07, nas duas divisões. Tanto na que começa com 8020, como na segunda divisão que começa com 00DF. Então vamos ver esse byte 4 aí, ele vai indicar que tipo de partição é essa e que tipo de sistema operacional ele está armazenando. Então essa é uma tabela que está no Wikipedia, o partition type, né? Pode ver que ela é bem grande, porque conforme foi crescendo o número de HD, então foi também crescendo o número de partições. Então 07 ele indica o que? Ele indica que o file system ele pode ser o S2, o Windows NT, né? E o Windows, né? E ele pode conter o file system IFS, HPFS, NTFS, FAT. Então é um sistema operacional Windows, né, que tem aí, né? Pela designação do 07, pelo que estamos vendo aí, isso pode ser o Windows, porque o S2 não está mais em uso, né? Então vamos dar uma olhadinha ainda aliás, na tabela de partição do Linux que eu gravei antes, né, que é essa aí. Esse programa aí não é igual aquele programa anterior que eu mostrei agora de pouco. Aquele programa anterior foi criado pelo Windows, pela Microsoft. Esse aí foi criado pelo Linux quando eu coloquei o Windows. Esse é o Groovy. Aliás, esse foi criado pelo Linux quando instalei o Linux. Esse aí é o sistema Groovy, né, que vem instalado no Bootmaster. E é ele que está gerenciando o boot desse PC. Então ele é igualzinho. O início é um programa, e depois tem os primeiros bytes ali é o tamanho do HD e tal. E logo abaixo no endereço 1BE, né, vem as definições da partição, o tamanho dela, onde ela começa, onde ela termina. E começa também da mesma forma que naquele caso anterior. Começa com 80, né, 80, 20, 21, 00, 83. Então tem 16 bytes, mas o que interessa é o byte 4, que é 83, que ele vai designar que tipo de partição é essa, que tipo de sistema ele está comportando. Vamos então ver a tabela aí, né, o partition type, o que significa o código 83. Então significa o que? É um file system no Linux, então é o Linux mesmo, né? Então essa é a função desse código, indicar que tipo de file system que está aí. Quando eu perco essas tabelas, não significa que eu perca o que está gravado, não significa que eu perca o Linux, ele apenas perde
o endereçamento. É como uma criança perdida numa festa. Ela não está sendo mais visualizada, você não está mais vendo ela, mas ela está lá. Então, às vezes o PC não enxerga o sistema operacional, mas ele está lá. Apenas não está sendo mapeado, né? Então, se eu puder editar o HD com o INX, eu posso montar na mão essa partição aí que começa o endereço 1BI.